Os brasileiros dominarão Portugal? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje o assunto é o meme da Guiana brasileira. Então agora os tugas estão ficando bravos conosco porque estamos chamando Portugal de Guiana brasileira, porque tem um monte de brasileiro lá. Nós estamos levando cultura às terras lusitanas. Agora os nossos influenciadores estão ditando como as crianças portuguesas falam, as gírias. Mesmo as moçoilas tuguinhas estão usando shortinhos curtos, tal como as funkeirinhas cariocas. Pois bem, estamos importando o que é de mais baixo na nossa cultura. Infelizmente, nesse caso eu acho que eu tô junto com os tugas com a sua preocupação. Se eu fosse português, eu estaria assim, muito preocupado, porque não tem como frear isso. O Brasil é simplesmente um bebê gigante. Portugal pariu uma nação colossalmente grande, com uma população colossalmente maior que a deles, e que já é o centro da lusitanidade. E, para piorar tudo, esse país está em franca decadência cultural. E está influenciando você nesse processo de decaimento. É um cenário bem complicado. Eu, quanto brasileiro, como que os tugas chamam os brasileiros mesmo? Coloquem nos comentários, até esqueci. Eles têm um jeito específico de nos chamar aqui. Tal como nós chamamos os portugueses de tuguinhas, eles nos chamam de... Esqueci o nome que eles chamam os brasileiros. Mas, de toda forma, eu, como brasileiro, entendo as preocupações deles. Inclusive... eu acho que um dos principais pontos por parte de Portugal, acho que seria reforçar os laços com o Brasil, principalmente na Academia de Letras, ou seja, buscar uma forma de garantir um certo consenso de preservação da língua portuguesa. Eu acho que isso aqui é muito importante, porque, a gente é o centro da lusitanidade. Não tem como a gente, não tem discussão a esse respeito. Então, a nossa missão histórica, na real mesmo, seria preservar o máximo possível a língua e a cultura que, abraça e une Brasil, Angola, Moçambique, Goa, nós somos uma comunidade. Então tem um interesse comum mútuo, e principalmente de Portugal, de fazer a manutenção dessas tradições, entendeu? Isso por um lado de cultura alta, né? Que a gente pode falar aqui sobre o que nos aproxima, essa lusosfera. Mas, infelizmente, quando a gente fala de Guiana brasileira, a gente está falando da cultura baixa que nos liga também. Então, pelo fato de falarmos a mesma língua, nós levamos muitas coisas ruins para lá. Eu acho que para além de um debate meio qualquer coisa sobre Guiana brasileira, haha, memes, e o Brasil estar exportando cultura para Portugal, eu acho que a gente poderia trazer aqui uma análise sobre Portugal mesmo, sobre como ele se comportou historicamente com suas possessões ultramarinas, ou, se você preferir, colônias. Porque nós temos um desenvolvimento do Império Português e meio que um momento de desilusão completa, de não se perguntar mais o que é ser português. Recentemente, eu acho que faz mais ou menos aí uns 8 meses, então não é tão recente mais, mas eu cheguei a falar sobre a nova direita portuguesa, como as perspectivas dos jovens à direita, as visões mais radicalizadas de direita em Portugal, são completamente anti-lusitanas. Ou seja, ela se ancora numa completa integração de pensamento europeu, o que para a direita real portuguesa, a direita tradicional portuguesa, seria uma aberração. E eu queria esclarecer justamente essas perspectivas de Estado, essas perspectivas civilizacionais que Portugal teve ao longo da sua história. Então, para a gente começar essa história, eu não quero remontar aqui a fundação de Portugal e nem quero me despender tempo aqui sobre o período de Reconquista, que seria necessário vídeos à parte só sobre isso. Mas também, se você quiser, tem vídeos aqui no canal sobre a história do infante Afonso Henrique. Mas vamos partir aqui dos descobrimentos, que é bem interessante você ver a diferença de Portugal e Espanha. Portugal foi muito mais prematuro nessa questão, se lançou aos mares e começou a reivindicar o mundo, enquanto a Espanha ainda estava engatinhando. Enquanto a Espanha ainda não tinha concluído o processo de reconquista, Portugal já tinha dominado Celta, já estava dobrando o Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança, já estava reivindicando a África inteira. Já tinha algumas especulações sobre o que poderia ter a oeste do Atlântico, mas seu objetivo central estava sendo, seguir a sombra dos mouros, encontrar as Índias. Então eles tinham uma política bem africanista, de fato, de navegação. Nisso, com avanços tecnológicos para navegação, gritantes. Só a Espanha depois, justamente impelida a chegar atrasada na corrida pelos mares,
é que financia Colombo num ato quase de desespero, porque a essa altura Portugal já estava muito à frente na corrida pelos descobrimentos. A África já era portuguesa. Não tinha como a Espanha se lançar aos mares, pelo menos não ao sul. Então, a circunnavegação foi meio que uma aposta. E encontraram as Bahamas. E aí a gente já conhece a história mais ou menos do desenvolvimento colonial ibérico, né? E é interessante porque nesse primeiro momento, nesse primeiro império português, que a gente pode colocar aí, 1450 até 1580, mais ou menos, por volta de, a gente tem uma política indianista, ou seja, é a chegada nas Índias o objetivo. E quando eles encontram as Índias, é ali que estavam, assim, o pote de ouro. Os assaltos, que de fato aconteceram muitas atrocidades por parte dos portugueses, mas os saques à Índia, as colônias estabelecidas lá, ali você encontrou, assim, a fonte perpétua, na visão da época, de como abastecer os cofres portugueses. Assim, se não tinha como você se expandir por terra, pô, você tinha um domínio de diversas colônias na África e, enfim, encontraram as Índias. Portugal se lançou como a potência número 1 do mundo. E o Primeiro Império tinha essa visão de garantir a sua posição estratégica, mesmo a sua posição existencial, com base nas possessões asiáticas. Era ali que estava, assim, a parte mais interessante do tesouro. E é interessante observar que nesse aspecto, nessa época, século XVI, o Brasil era bastante irrelevante. Era mais uma fonte de despesa do que de lucros. Poucos colonos, em sua maior parte náufragos, os mais célebres, né, Caramuru mesmo, eles mais se adaptaram, se indianizaram para conseguir tentar descobrir algum proveito dessas terras do que foi uma política de foco, protagonismo no Brasil nesse momento. O primeiro império português foi excepcionalmente asiático. Viveu dos saques das colônias, das possessões asiáticas. No Atlântico, o que melhor puderam desenvolver em termos comerciais, ainda no século XVI, foi um comércio infame. Foi o início do tráfico negreiro, né? Então, tem todas aquelas relações com o Reino do Congo, conflitos que foram se gestando a partir dessas relações e, assim, acordos mesmo com as autoridades africanas que também viam muita vantagem nesse comércio tão riquíssimo, que só iria se fortalecer, se robustecer conforme se tivesse um movimento pendular do foco português no desenvolvimento do Brasil. É nesse momento onde as elites escravagistas portuguesas e africanas mais vão se enriquecer através desse comércio. Mas percebam, o Primeiro Império está muito focado na Ásia. E aí vem a assimilação. Nós temos a União Ibérica e aí a gente tem, por um lado, a anexação espanhola e, por outro, a ascensão holandesa. E uma vez que você se torna a Espanha, você está declarando guerra aberta à Holanda. E é nesse sentido que as possessões asiáticas, assim, estratégicas, mais ricas, vão caindo por terra e vão passando para as mãos holandesas. Enquanto Portugal está levando um pau lá, o Brasil apresenta uma brava resistência. E em todo esse momento de anexação de Portugal pela Espanha, enquanto o Império se esfacela diante das mãos dos portugueses, o Brasil ele nasce de fato. Os bandeirantes fazem por inicialmente interesse individual, mas depois são expedições com patrocínio da coroa. São verdadeiros fidalgos, não reconhecidos, mas aqueles que dilataram o território nacional, que fizeram as expedições, monções e entradas que delimitam o tamanho que o Brasil tem hoje, que nós nos impusemos frente ao elemento estamentário espanhol, castiço. Nós tivemos, graças a esse furor bandeirante, expansionista, a garantia do Brasil que nós iríamos formalizar no Tratado de Madrid de 1750. Por que esse aspecto é importante para falarmos de Portugal? Para nós podermos falar do Segundo Império, que vai de 1640, a reconquista da independência, até a independência do Brasil, em 1822. Por que esse é o Segundo Império? Porque toda a geopolítica do Império se translada das Índias, que foram conquistadas, a Ásia, né, pelos holandeses. O Império fica muito fragilizado, empobrecido em contraste com o que foi
a importância da Índia para Portugal no século XVI, perde-se a relevância para um momento onde o Brasil crescia gigantescamente. O Brasil foi a força vivaz que sozinho, sem o apoio da metrópole, conseguiu expulsar o elemento holandês com muita luta. Esse processo ele é seguido, a gente vai ter as expedições que vão descobrir ouro em 1693. E é aí que começa o período de maior bonança de Portugal. Ou seja, é o momento em que o Brasil vai se tornar a joia da coroa. O Estado do Brasil, que está submetido à coroa, vai ser o ponto central do império. A ponto de que no começo do século XVIII, quando o ciclo do ouro estava no seu auge, houve uma imigração em massa de elementos da coroa para o Brasil. A gente teve uma grande metrópole dentro do território, em Minas Gerais. Foi a primeira grande povoação que não estava no litoral. Tem um elemento simbólico muito grande. Ou seja, o Brasil estava internalizando sua economia, era necessário diversas rotas de comércio, os tropeiros tomaram essa iniciativa de interligar toda a colônia através do comércio para abastecer Minas. E Minas era um polo que atraía a burocracia, atraía forasteiros, atraía gente de todos os lugares do Brasil. Foi esse ponto importantíssimo. E enquanto o Brasil estava dando essas marcas indeléveis de vivacidade, prosperidade econômica, atos civilizatórios, expansionismo, enquanto o Brasil estava a todo vapor, você tinha um custo altíssimo da independência por parte de Portugal. Se assinou o Tratado de Westminster, que basicamente entregou a navegação no Atlântico para a Inglaterra, e depois, já no século XVIII, a gente vai ter o Tratado de Methuen, que vai transformar Portugal numa colônia da Inglaterra. Então toda essa riqueza que era extraída do Brasil, toda essa bonança, tanto do Brasil quanto em Portugal, só escorriam para os cofres ingleses, porque Portugal não investia em manufaturas. O Tratado de Methuen é a forma mais esculpida desse processo de periferização. Exportava-se vinho para comprar-se manufaturas, no caso, têxteis. E a balança comercial era completamente desbalanceada. Evidentemente, você compra muito mais produtos têxteis e bugigangas na Inglaterra do que a Inglaterra comprava vinho de Portugal. Isso, se você soma com as conquistas inglesas no Tratado de Westminster, controle sobre casas de comércio, a navegação no Atlântico, diversos pontos estratégicos e que colocavam uma forte presença comercial na Inglaterra dentro de Portugal, só acelerava esse processo de avassalar o país, o reino, a Inglaterra. A política do Segundo Império Português acabou sendo engolida pelo processo de periferização à Inglaterra. Toda a riqueza não parou em Portugal, não construiu nada em Portugal, só serviu para engordar a Inglaterra. Tudo banhado por uma elite bastante despreparada nesse aspecto, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal mesmo, onde as pessoas acreditavam que toda essa riqueza estava tudo bem. Você pegar todos os louros do ciclo do ouro para você comprar coisas, você sentir que está ficando rico, só que você está comprando de onde essas bugigangas, essas roupas, todas essas luxuosidades? Da Inglaterra. No fim, nós engordamos o boi do vizinho e não o nosso. Não se usou esse boom econômico para se investir em manufatura, buscar já algum princípio que desembocaria em industrialização. Não houve esse espírito do tempo nas terras lusas, né? Meio que o Brasil pôde servir de estanque para a modernização de Portugal. E aí a gente vai começar a chegar na decadência do ciclo do ouro e a ascensão de Marquês de Pombal, onde se viu que se tinha um gasto completamente imbecil, ao mesmo tempo que todas as instituições do reino estavam muito ultrapassadas em face do capitalismo nascente que já se tinha. Enquanto a Inglaterra e a Holanda davam exemplos de sociedades comerciais, Portugal ainda não conseguia ter um aproveitamento inteligente das suas colônias. E é aí que o regimento de tratamento para com o Brasil muda radicalmente, principalmente com a expulsão dos jesuítas, mas todas as reformas administrativas pesaram no Brasil como uma espécie de banco de saque. Então, ao Brasil, com a expulsão dos jesuítas, se perdeu a manutenção das Santas Casas de Misericórdia, se perdeu a educação de base, se perdeu os aldeamentos, se perdeu todas as estruturas sociais que amparavam aquela sociedade. Concomitantemente, há uma maior política de fisco, ou seja, os tributos aumentaram muito nesse período. Ou seja, a vida média do brasileiro
se precarizou, a carga tributária aumentou e o Brasil mesmo não teve grandes saltos qualitativos, senão nas metrópoles do ouro, na sua qualidade de vida com esse período de riqueza. Então, graças a isso, e todo esse louro foi utilizado basicamente para fazer compras e modernizar a paisagem de Portugal, principalmente por conta do terremoto de Lisboa, o que ficou é que, bom, Portugal não investe nada aqui, Portugal é só um parasita. A gente descobre o ouro e ele vem cobrar o tributo sobre esse ouro, a gente não precisa mais disso. Então você vai ter a revolta da Vila Rica, depois, já no findar do ciclo do ouro, né, no final do século XVIII, a gente vai ter a Inconfidência Mineira. Graças a esse tipo de gestão do modelo colonial e deixando cada vez mais clara a distinção entre o luso-português e o português da metrópole, se gestou um pensamento independentista no Brasil. Foi inevitável devido a essas configurações sociais e administrativas. E aí, a gente vai caminhando para a independência do Brasil, e aqui não me cabe entrar em muitos detalhes, senão esse vídeo vai ficar extensíssimo, mas a gente vai para o Terceiro Império Português, que é, bom, o Brasil se separou, a nossa fonte de renda sumiu. E a gente ainda é altamente dependente de produtos ingleses. Só que a essa quadra histórica, a Inglaterra já estava se despontando como a maior potência do mundo. Aquela nação amiga, que você tem a sua aliança militar mais longeva, que te ajudou na independência, que você fez tratados muito questionáveis em termos econômicos, mas você acreditava piamente que tinha uma aliança, começa a te sobrepor de maneira muito clara. Se ela já tinha uma relação com você de centro-periferia em termos econômicos, vai se traduzir em termos políticos. Portugal vai cair num grande descrédito, fica atrasado no desenvolvimento das nações, principalmente quando a gente vai entrando no século XIX, e a Inglaterra começa a perder o respeito por Portugal mesmo. Assim, diversas contestações por possessões portuguesas. Portugal é um império com muitas possessões e incapaz de defender essas possessões. E a Inglaterra começa a simplesmente desrespeitar Portugal ao longo do século XIX. Eu deixo você ter esse seu sistema colonial. Mas se eu quisesse tomar tudo de você, você não poderia fazer nada. Você não tem capacidade de se defender. E era uma realidade mesmo. A dependência que Portugal achava que era benigna da Inglaterra se provou o seu principal problema depois. Porque toda a geopolítica de Portugal era voltada pensando em como se proteger da Espanha. Sua ameaça de anexação do dia, entendeu? Sempre rondou Portugal essa ameaça espanhola. Ele acabou encontrando um inimigo civilizacional ainda maior do que o espanhol, achando que era um inimigo, achando que era um amigo, que era a Inglaterra. E no século XIX foi o momento onde todo esse romantismo nas relações com a Inglaterra caíram por terra, e que vai explicar assim, os problemas centrais que Portugal viria a enfrentar ao longo de todo o século XIX e XX, e meio que se mantém até os dias de hoje. Portugal, sem o Brasil, e tendo esse problema muito claro de finanças com a Inglaterra, além de ameaças de subimperialismo, ou seja, um país europeu devorando outro país europeu, Portugal percebeu que a sua política deve ser africanista. Isso é, integrar de fato as possessões da África. No século XVI, perdemos a Ásia. No século XIX, agora, perdemos o Brasil. Para onde nós vamos? Se nós perdermos a África, nós teremos um pequeno resto de território na Europa. Uma nação pequena, fraca e despovoada. Então o foco deve ser uma política de integração com a África, porque não tem uma solidariedade europeia. Aqui na Europa tá um devorando o outro. Se eu dormir no ponto, a Espanha me anexa. Se eu, lutando contra a Espanha, me alio com a Inglaterra, ela me anexa. Isso sem contar outros casos de agressão, como é o caso holandês, como é o caso francês, não tinha como se ter uma política europeia. Porque o que existia na Europa era guerra. Então o futuro de Portugal dependia da África. Portugal deveria se integrar com a África. Essa era a grande política. Era uma política francamente africanista. E o arauto dessa perspectiva de âncora geopolítica, o peso que resguardaria assim, a autonomia e a soberania de Portugal, foi o mapa cor-de-rosa, proposto em 1860. Houveram-se tentativas de colocá-lo em prática até mais ou menos 1880. E o que era o mapa cor-de-rosa? Era a tentativa
de conectar Angola e Moçambique. Basicamente ali pegando aqueles territórios da Rodésia e algumas possessões vizinhas, mas que pudessem conectar com saída para o mar dos dois lados do continente africano, conectando a costa oeste e a costa leste, Angola e Moçambique e o que houvesse no meio. Só que em 1890 já se tem o auge das tensões com a Inglaterra, que é o ultimato britânico. Ou seja, a Inglaterra falou, ou você desiste desse mapa cor-de-rosa e cede definitivamente para mim a Rodésia e toda a minha política africanista, você se contente com o fato de eu deixar você ter Angola e Moçambique e esquece isso daí. O centro africano é inglês. E se você não quiser, a gente vai para as armas. E Portugal, em 1891, assina o Tratado Anglo-Português. Foi a maior humilhação que Portugal já sofreu em termos históricos. É a clara evidência de que Portugal ele tem uma concessão para existir. É uma nação completamente humilhada pela Inglaterra, completamente subordinada à Inglaterra. A Inglaterra permite que Portugal tenha um império, permite que Portugal pense ser uma nação europeia, no centro do mundo, quando na verdade é ela quem dita as cartas. O rei português ter se ajoelhado perante esse ultimato só fez crescer o nacionalismo em Portugal. Um nacionalismo antimonárquico, um nacionalismo republicano. E é inclusive nesse período em que você vai ter esse civismo de exaltar as grandes conquistas portuguesas como uma forma de criticar o rei. Ou seja, olha, a gente é a nação dos descobrimentos, nós somos uma grande nação, uma grande civilização e nós não podemos nos envergonhar e nem voltar atrás com o tamanho do nosso império. Ou seja, mesmo o republicanismo ele era bastante colonialista. E é nesse contexto, né, que é escrito o hino da Carta, que é atualmente o hino português, né? Essa derrota geopolítica, o fracasso do mapa cor-de-rosa, gerou uma série de propaganda de Portugal ajoelhado com a rainha inglesa dando um sermão no rei português. Foi uma franca humilhação e gradualmente esse foi o barril de pólvora, esse nacionalismo antimonárquico, visto como uma coroa subordinada a uma nação estrangeira, que permitiu que em 1910 tivesse a proclamação da República. Não foi uma aceitação pacífica, tiveram tentativas de contragolpes e afins, mas era de fato um espírito do tempo de que, cara, não tem como mais manter uma coroa que não consegue defender os interesses nacionais. E aí, nós temos, o ponto alto do Terceiro Império. Porque perceba que o Terceiro Império ele começa lá no começo do século XIX e ele meio que percebe, não temos mais para onde fugir, nós precisamos de uma política africanista. Mas todos os ensaios foram castrados pela Inglaterra. Esse militarismo vai ser fortificado no regime republicano com o salazarismo. E aí que tá, o salazarismo ele chancela toda uma doutrina africanista. Ele começa a delinear o que é ser português, de forma a distingui-lo completamente do resto da Europa. Ou seja, o africanismo seria a expressão anti-europeia, porque o que era o bloco europeu na visão do português? O bloco opressor, o bloco imperialista, que quer acabar com a civilização portuguesa. Então, qual seria a forma de sobrevida? O que destaca e coloca Portugal no berço das civilizações? É o seu africanismo, é a sua capacidade de fundar civilizações, é o seu luso-tropicalismo. E aí que vem as possessões ultramarinas, a integração de Angola e Moçambique. Tinha toda uma doutrina de defesa, de fato, de que a independência e a soberania de Portugal dependiam das suas colônias africanas. Era a única forma de se colocar no mundo o aproveitamento inteligente desses territórios, a integração total deles, fundar Portugais ali para poder se defender do inimigo europeu, em especial o inimigo anglo-saxão. Então o inimigo natural do ibérico-lusitano era o anglo-saxão. E não tem como dizer que essa visão não estava correta no diagnóstico das suas periculosidades. Na questão colonialista, aí fica a seu julgo. A gente vai ter toda a política, tal como aqueles primeiros nacionalistas republicanos, em oposição à monarquia, louvar com grandeza e impassividade o passado de Portugal.
Então o salazarismo vai ser isso, vai ser a defesa do campo, vai ser a defesa da família tradicional, a defesa do catolicismo, a defesa das missões religiosas, assim, de justificar de todas as formas possíveis o processo colonial, o expansionismo, o colonialismo português. O foco central do salazarismo será isso. E essa é a direita portuguesa. Evidentemente você vai ter as visões tradicionalistas que vão se bifurcar no monarquismo português, e aí vai ter aqueles que defendem o monarquismo já decadente do século XIX, e outros que vão criar romantizações a respeito do primeiro e segundo império português. O cenário monarquista português pode ter diversas tonalidades, porque o império mudou de configuração por 3 vezes, né? É um cenário um pouco mais complexo. Mas a direita tradicional, mais recente de Portugal, seria o salazarismo. Seria não necessariamente o republicanismo, mas um nacionalismo muito exaltado nas tradições e no lusotropicalismo. Em especial, uma visão tropical e africanista de Portugal. Um Portugal que utiliza essas características como forma de se distinguir dos demais países europeus. E aí vem a coisa mais louca, que quando... Até tem um livro aqui, calma aí. Quando o Estado Novo estava se desmontando, a gente tem o livro Portugal e o Futuro, do Antônio de Spinola. Ele foi um militar, lutou nas guerras coloniais, e ele coloca que não tem como evitar esse processo, e Portugal teria que pensar em meios de ter uma política africanista sem o domínio direto sobre as suas colônias, ou seja, criar órgãos de ajuda de desenvolvimento, órgãos que entrelaçem Portugal, Angola e Moçambique, não mais segundo a lógica colonial. Beleza, esses países estão livres, a gente tem que pensar como se relacionar com eles e não deixar que eles saiam da nossa órbita. A nossa soberania depende disso. E isso é bem interessante porque essa lógica de montar uma lusosfera permitiria, inclusive, que Portugal pudesse atuar em outras ex-colônias, como o Brasil. Tem um outro livro, tá aqui atrás, mas é a Guerra Fria Lusófona, onde a gente vê que, até hoje, né, Portugal tem um bloco de comunidade lusitana muito forte no Brasil, que faz pressão no Brasil para se alinhar com Portugal. Por exemplo, no Estado Novo português, isso foi muito utilizado para pressionar a chancelaria brasileira a ajudar Portugal em questões na ONU e afins. E esse é um soft power gigantesco que Portugal deveria, segundo a visão de Antônio de Spinola, deveria utilizar para se reconfigurar nesse mundo pós-Guerra Fria. Só que a corrente de esquerda saiu vitoriosa. Na Revolução dos Cravos, todos os diagnósticos de reforma do nacionalismo português, assim, de vamos acabar com o Estado Novo e vamos pensar algo para frente, que mesmo figuras de direita já estavam admitindo a derrota, como o Antônio de Spinola, meio que foram ignoradas e foram para uma política muito fortemente de integração com a União Europeia. Integração com o maior inimigo que você teve ao longo de toda a sua história. Literalmente todos os países europeus foram inimigos de Portugal. A cultura deles sempre tentaram se sobrepor à cultura portuguesa. Sempre relegaram o Portugal assim, um país de 5ª categoria dentro da Europa. E, pasmem, a integração na União Europeia só criou um Portugal vassalo. Sem autonomia, basicamente pelo fato de Portugal ir mal financeiramente e meio que ser um estado carregado pela União Europeia, sempre foi meio que café com leite. Ó, fica quietinho aí, não tem opiniões, porque a gente sustenta vocês aí. Basicamente, Portugal escolheu se subordinar às decisões de Bruxelas, que em última instância significa se subordinar à Alemanha e França e antigamente à Inglaterra, né? Portugal escolheu desistir de sua civilização. De tal forma esse processo de desistir de sua civilização está avançado que mesmo a sua direita, que teoricamente teria que resgatar esses diagnósticos e o que foi a herança dos 3 impérios e buscar essa visão geopolítica de como Portugal deve se posicionar no mundo, essa direita hoje abomina qualquer política tropicalista ou africanista, devido a tensões sociais. E aí que é o xadrez 5000D. Justamente a direita, que tinha uma visão africanista, tem o maior posicionamento pró-Europa, pró-cultura branca, que eles não detêm, e abandonam todas as possibilidades civilizatórias que Portugal tem de poder liderar uma lusosfera. Tudo bem que eu acho que isso aqui é uma coisa difícil de competir com o Brasil hoje, mas ainda assim, Portugal tem muito a ganhar
acenando para suas ex-colônias, buscando uma integração maior com elas, para conseguir ter um ambiente político de destaque. Porque na Europa ele não vai ter isso. Desde os anos 70, Portugal vem se descaracterizando, não pelos imigrantes, mas pela imposição de cultura europeia. Portugal sempre foi esse centro de mundos. Portugal sempre se personificou pelo seu catolicismo e pelo que ele absorvia. Isso é a Lusíada. É o Portugal formador de mundos, levando toda essa cultura para dentro de si. Se a gente for pegar estudos de microhistória sobre jardinagem de Portugal, culinária, arquitetura, Portugal sempre foi isso. Aonde ele passava, ele absorvia essas expressões culturais do mundo e levava para dentro. Ele era essa amálgama. E aí ele abdica de tudo isso para importar chavões da alt-right americana, dos movimentos dissidentes de direita da Inglaterra, da Alemanha, da França. O nacionalismo dessas partes da Europa é um nacionalismo supremacista. É um nacionalismo que coloca Portugal quanto uma raça de degradados, que olha para os pontos mais altivos do Império Português e tem nojo disso. Tem nojo da forma como Portugal colonizou o mundo, qual foi a herança civilizatória de Portugal. Coloca Portugal como uma sub-raça da Europa. E aí a direita portuguesa quer se associar a esse tipo de discurso, entendeu? Esse que eu não consigo entender. Falta Salazar para uma direita portuguesa. Falta os diagnósticos africanistas, lusotropicalistas, para Portugal voltar a conhecer quem é você na história. Evidentemente que eu não estou fazendo uma alusão a voltar a ser colonialista. Se coloca na ordem do dia uma extrema necessidade de organizar uma lusosfera. E assim, o Brasil, que é o maior produtor de cultura desse mundo luso, não está tendo a coesão e a iniciativa de organizar isso. Ou seja, tem uma janela aberta para Portugal poder ser protagonista nesse processo, poder chamar os países da comunidade e falar assim, ó, vamos organizar aqui uma política de preservação da nossa língua, vamos criar, sei lá, alguma parceria econômica do nosso bloco, vamos fazer aqui uma parceria de cultura, vamos tentar se influenciar mutuamente. E Portugal poderia, inclusive, servir como peso da balança de inverter esse processo cultural. Às vezes ter um forte peso nas academias brasileiras, angolanas, moçambicanas. Poderia, assim, ajudar a preservar o patrimônio que é a língua portuguesa em todas as partes. A gente poderia fazer uma série de iniciativas com Portugal ao centro, mas ele está mais interessado em ser um Zé Ninguém na União Europeia. Então, assim, é meio triste pensar, analisar as lições dos 3 impérios portugueses, que nós podemos ter como definições históricas, e pensar o caminho completamente tosco, completamente sem perspectiva que Portugal está traçando nos dias de hoje, né? Enfim, para nós brasileirinhos, é uma porta aberta, né? No dia que nós aqui arrumarmos a casa, pormos fim à Sexta República e tivermos novamente um regime com ordem, com autoridade, a gente vai ocupar esse espaço. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, convido vocês a serem membros aqui do canal. Tem vídeos exclusivos, tem o Clube do Livro, onde a gente faz leituras comentadas também, que é um benefício exclusivo para quem é membro do canal. Peço para vocês também, se vocês querem fazer uma colaboração, tem a chave Pix na descrição do vídeo. E lógico, aquilo de sempre, né? Deixa um gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Enfim, gente, é isso então. Um abraço aos habitantes da Guiana brasileira. Um abraço para os brasileiros continentais. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.